Hebreus capítulo 7, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Hebreus capítulo 7, do verso 1 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias e nem fim de existência. Mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por cada momento, por cada ato deste culto. E queremos aqui, Senhor Deus, colocar a vida da Cirlei diante de Ti, a cirurgia a qual ela será submetida, que a boa mão do Senhor esteja sobre ela e que tudo possa acontecer da melhor forma possível, no nome do Senhor Jesus. Visita a vida dela com bondade, com graça, com misericórdia, Senhor. Oramos pela nossa irmã Andréa Tavares, oramos também pela sua plena recuperação pós-cirurgia, que o Senhor esteja abençoando, livrando-a de todo mal, e que haja uma cicatrização preciosa, precisa, eficaz, no nome do Senhor Jesus. Outros irmãos e irmãs, ó Deus, que têm aí caminhado, que têm feito aí os seus tratamentos, oramos para que o Senhor esteja fortalecendo a fé. Oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja abençoando com toda sorte de bênção. Oramos pela restauração. Oramos, ó Deus, por saúde. Tem misericórdia, Senhor, no nome do Senhor Jesus. E agora, Pai, na exposição da Tua palavra, clamamos graça ao Senhor, fale aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo, Deus, nos ilumine, que Teu Espírito Santo possa, de fato, fazer com que a Tua palavra ela seja a espada que realmente possa penetrar nos nossos corações, trazer discernimento, trazer convicção, trazer arrependimento, trazendo conversão, salvação, para a honra e glória do Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos agradecidos, amém e amém. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando no dilema em que aqueles irmãos, para quem essa carta foi escrita, e nós temos falado isso aqui todo domingo à noite, eram na sua maioria judeus, que vieram do judaísmo, criam no judaísmo, só que eles ouviram o evangelho, eles ouviram a pregação do evangelho, e eles então creram em Jesus Cristo. Então eram pessoas que de alguma maneira mudaram de ambiente religioso, deixaram de ser judeus, judaizantes, e abraçaram a fé cristã. E isso não soou bem no ambiente familiar. A família daqueles irmãos não gostaram disso. Uma tradição foi quebrada, uma tradição foi rompida, uma tradição milenar, porque a questão dos judeus iam passando de pai para filho, a crença num Deus vivo e verdadeiro, porque a religião judaica ela é monoteísta, não é? E o cristianismo também o é, porém nós afirmamos que existe um só Deus que subsiste em três pessoas. O fato daqueles irmãos terem mudado, me permito usar esse termo de religião, estava custando muito caro a eles.
A família não estava gostando disso, a família estava perseguindo, o ambiente estava muito difícil, pessoas estavam perdendo seus empregos, a vida estava se tornando tremendamente desafiadora, o que estava levando-os a pensar em deixar de ser crente. Sendo assim bem simples no pronunciamento. Eles estavam achando que o cristianismo estava exigindo deles um preço muito alto. Eu não quero ficar de mal com a família, eu não quero ter problemas com a família, eu não quero ter problemas financeiros, então eu vou deixar esse negócio de ser crente, eu vou voltar para a minha antiga religião, que era aceitável, que estava tudo bem, que as pessoas iam me aceitar, eu ia fazer parte do meio. Ser cristão não, ser cristão era fazer parte de um grupo menor, era fazer parte de um grupo que era hostilizado pelo sistema, que não era aceito pelo sistema. Ser judeu, o Império Romano aceitava, mas ser cristão não. A sociedade não via com bons olhos, os cristãos eles eram ridicularizados, os cristãos eram menosprezados, os cristãos eram mal entendidos e muitas coisas se falava a respeito dos crentes. E eu fiquei então pensando, o que move as pessoas a mudarem de religião? O que faz com que pessoas deixem um determinado caminho e eles abracem uma outra verdade, um caminho de vida? Uma decisão difícil, porque não existe ateus, irmãos. Eu não creio nisso. Não existe ateus. Porque o cara, para ser ateu, primeiro ele tem que crer no ateísmo dele. Nós somos seres religiosos. Nós somos seres criados para adoração. E é por isso que não existe ateus no mundo. O cara diz assim: eu não creio em nada. Isso é uma afirmação de fé. Eu não creio em nada. Tem que ter fé para não acreditar em nada. Não é uma ignorância total e absoluta. Porque o homem é um ser predominantemente religioso. Ele foi criado para isso. Ele foi criado para adorar, ele foi criado para crer. Ele foi criado para cultuar, ele foi criado para glorificar a Deus. O problema é que o pecado que habita em nós, ele desvia a nossa adoração do Criador e nós o colocamos na criatura. Fazendo um levantamento pela internet mesmo, se eu não me engano, foi na Folha de São Paulo, acho que eu coloquei aqui a fonte, é isso mesmo, no site UOL, e ele me deu algumas informações a respeito da questão religiosa no mundo. Gordon Melton, fundador do Instituto para o Estudo da Religião Americana e editor da Enciclopédia das Religiões Americanas, ele calcula que a cada ano surge entre 3 a 4 mil novas religiões no mundo. Eu fiquei assustado com esse número. A cada ano surgem de 3 a 4 mil novas religiões no mundo. Ou seja, por volta de 10 por dia. Trata-se apenas de uma estimativa, já que é impossível saber com certeza um número exato. A maioria das novas religiões é tão pequena e de vida tão curta que elas não chegam a ser notadas pela mídia, pelas autoridades ou por acadêmicos, diz Lorne Dawson, diretor do Departamento de Estudos Religiosos da Universidade de Waterloo, no Canadá. Melton acredita que das novas religiões, de 1.000 a 2.000 desaparecem anualmente. Mal nascem e já morrem. As pessoas fazem releases dizendo que fundaram a nova religião, mas elas não fazem releases para contar como elas morreram. As dificuldades para fazer tal levantamento também esbarram na própria definição de religião. Quando usamos o termo religião, nós o usamos como o equivalente de denominações cristãs. Presta atenção. Há entre cerca de 40 mil e 60 mil religiões diferentes no mundo. 40 a 60 mil religiões diferentes no mundo. Pode-se dizer que cerca de 50 mil, a grosso modo, afirma Melton. Segundo Christopher, da Universidade de Chester, no Reino Unido, e editor do Dicionário de Religiões Contemporâneas no Mundo Ocidental, mais da metade dessas religiões são variações do cristianismo. Há 33.830 diferentes denominações cristãs. É igreja demais, não é?
Por exemplo, catolicismo romano, Assembleia de Deus, metodismo. Também deve ser observado que algumas religiões são confinadas a áreas geográficas específicas e às vezes a grupos étnicos únicos. Se estabelecemos o critério que constitui uma grande religião mundial, como a presença em mais de um único país, há talvez apenas 22 grandes religiões mundiais, incluindo, é claro, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo e hinduísmo. A maioria das novas religiões tem a sua origem no cristianismo, no islamismo ou no budismo. Geralmente elas surgem como um racha. As pessoas acham que uma determinada religião se tornou muito mundana ou corrupta e decidem se separar dessa tradição, fundando uma nova religião que acreditam ser fiel à revelação original. É muito difícil achar uma nova religião totalmente a partir do zero. Normalmente se cria a partir de algo que já existe, com alguns ajustes e assim por diante. Elas vão pegar o que gostam da velha religião e vão mudar o que não gostam. A maioria das exceções, como a Igreja da Unificação, ela faz a fusão de duas tradições. No caso da Igreja do Reverendo Mu, do cristianismo com religiões coreanas. Então vejam vocês, irmãos, que quando nós falamos desse ambiente religioso é algo muito complexo, extremamente complexo. De modo que mudar de religião é um movimento muito natural do ser humano. Nós olhamos o movimento e nós nos identificamos com ele e vemos coisas que nos agradam, que nos atraem, e nós abraçamos aquela corrente, mas vem aí uma contrariedade, vem uma decepção, vem uma frustração, a gente começa a perceber algumas coisas que talvez não estão encaixando muito bem, e a gente então muda. A dança de cadeiras, ela é muito grande. Ela é muito grande, o movimento, ele é muito grande. E isso me chamou a atenção e eu fiquei pensando, o que torna o cristianismo algo singular? O que faz da fé cristã algo que realmente exija esse comprometimento total e radical, a ponto de Jesus dizer que o reino dos céus é semelhante ao homem que faz coleção de pedras preciosas, mas só que de repente ele está andando e ele encontra uma pérola de grande valor, ele não quer pegar aquela pérola de grande valor e adicionar as outras que ele tem, mas ele vai e vende todas as outras que ele tem para comprar uma só. Ele não quer muitas. Ele não quer continuar sendo colecionador de religião, ele quer apenas se apropriar daquela única verdade, daquela única realidade. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a esta pérola preciosa de grande valor, que quando alguém o encontra, ele abre mão de todas as outras para ficar apenas com aquela. O sincretismo religioso, ele não é bíblico. O sincretismo religioso, ele não é um ensinamento que encontramos na palavra de Deus. Já que eu não sei qual é a verdadeira, eu vou abraçar todas, não é? Vou pegar um pouquinho de cada coisa. E aqui então nós temos irmãos que estavam querendo fazer um caminho de voltar atrás, de retroceder. Eles abraçaram a fé cristã, só que andar com Deus estava lhes custando muito caro. Eles estavam tendo prejuízos financeiros, sem contar os danos emocionais aos quais eles estavam sendo submetidos, e em virtude disso eles pensaram, o preço está alto demais, vamos voltar para o nosso judaísmo, vamos voltar para a nossa antiga religião, porque lá nós tínhamos um pouco mais de tranquilidade. Ser cristão não está dando muito certo. E Jesus já havia falado a respeito disso. Não é? Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Não dá para andar com Jesus e tendo saudade dessa velha vida, e tendo saudade desse velho ambiente. Isto é falta de convicção. E o autor havia acabado de dizer que o progresso na vida cristã, ele estava associado, ou está associado ao entendimento daquilo que nós devemos saber sobre a pessoa de Jesus Cristo como sendo nosso sumo sacerdote.
E é por isso que ele terminou o texto anterior do capítulo 6 falando de duas figuras, falando de Abraão e falando de Melquisedeque. E agora ele começa a expandir um pouco o seu raciocínio, tentando convencer aqueles irmãos que deixar de ser cristão e voltar ao judaísmo não havia progresso, é retrocesso. E ele então começa a explicar o porquê disso. E eu quero então, à luz do que o autor estava aqui propondo, pensar com os irmãos a respeito desse Cristo como sendo este sacerdote eterno e perfeito, que não deve, irmãos, ser trocado por aquilo que é imperfeito e provisório. Deixar de ser cristão e voltar para o judaísmo não era progredir na vida cristã, era deixar a realidade e voltar para a sombra. Por isso que é muito triste quando nós vemos determinadas igrejas, ministros, se me permite usar esse termo, usando elementos alusivos ao judaísmo, usando shofar, usando quipá, usando as vestimentas, elementos que faziam parte do culto judaico sendo trazidos para dentro desse ambiente religioso, porque tudo que aconteceu até então apontava para a realidade de Cristo, e uma vez que Cristo veio, nós não precisamos mais dessas coisas. Não faz mais nenhum sentido. Isso é desfazer a obra que Jesus realizou na cruz. Então o autor aqui, ele vai procurar mostrar por que Jesus ele é superior e por que aqueles irmãos deveriam ter a sua fé cada vez mais firmada na pessoa de Jesus. Não voltar atrás, não retroceder, não deixar de ser crentes, não voltar para o judaísmo, não abraçar a antiga religião, não. E é por isso que ele fala aqui de Melquisedeque, é por isso que ele fala de Abraão, e é por isso que ele fala de Levi, porque a tribo de Levi era a única que existia por meio dos quais se produzia os sacerdotes para servir no templo. Então a questão aqui é de natureza sacerdotal, e ele então vai falar da tribo de Levi, e ele vai procurar mostrar quem é Levi nesse reino de Deus, quem é Melquisedeque, e onde está Cristo nisso. Vejamos então o que é que o texto vai nos ensinar. Primeira coisa, o verso 1 e 2, ele vai então dizer que só em Cristo há um reino eterno de justiça e paz. Por que é que Cristo é superior ao sacerdócio araônico? Lembrando que Arão era um sacerdote. Por que é que Cristo é superior a esse sacerdócio? Por que que Cristo é superior a esses sacerdotes provenientes da tribo de Levi? E ele então vai citar um personagem que vai surgir na história somente em dois momentos no Antigo Testamento. O Melquisedeque. Você não encontra informações do Melquisedeque. Está lá em Gênesis 14 e está lá no Salmo 110 que Davi ele faz uma citação a respeito de Melquisedeque. E lá em Gênesis 14, nós temos então Abraão vindo de um momento de conflito militar, ele é bem sucedido na guerra, e ele está vindo cheio de despojos, ele venceu 3 reis, e de repente surge no seu caminho um homem chamado Melquisedeque. Ele é um sacerdote, mas mais do que isso, ele é um rei. Ele surge na vida de Abraão. Entre o Arão e o Abraão, nós temos aí uma hierarquia, só que Melquisedeque, ele surge nessa história, e o autor está querendo então provar para aqueles irmãos que Cristo é superior ao sacerdote que era proveniente da tribo de Levi, e ele vai procurar mostrar isso citando esse sacerdote, este rei chamado Melquisedeque. E ele então vai dizer o seguinte, olha só, porque este Melquisedeque, e aqui então ele vai dar algumas informações a respeito de quem ele é, a respeito de onde ele vivia e do que ele fazia. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Veja, é Melquisedeque que está abençoando aqui Abraão. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo que tinha. Dízimo era algo que a tribo de Levi recebia, porque quando foi feita a separação das terras, a tribo de Levi não recebeu nada.
A tribo de Levi vivia dos dízimos que o povo levava para o templo. E aqui então, Abraão, ele está dando o dízimo a este Melquisedeque. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei de Paz. Agora presta atenção. Esse Melquisedeque é uma combinação aqui de dois nomes, né? Meleque e Zedeque. Meleque, que é o rei, e o Zedeque, que é justiça. Daí o seu nome, Rei de Justiça. E o texto vai dizer que ele vivia num lugar chamado Salém. Salém, que nos leva a ter um entendimento daquela pronúncia muito preciosa para o judeu, que é Shalom. Shalom, que é paz. Logo, Melquisedeque é um tipo de Cristo que tem dois atributos: Rei de paz e Rei de justiça. E é interessante que as Escrituras, elas vão fazer questão de nos dizer que Jesus Cristo, ele possui esses atributos. Jeremias, por exemplo, falou a respeito da justiça do Filho de Deus. Oséias falou que o seu reino será um reino de paz. O profeta Isaías disse que ele, Cristo, é o príncipe da paz. É o príncipe da paz. Então aqui o autor está fazendo o seguinte exercício. Bom, vocês estão querendo voltar de novo para o judaísmo. Muito bem. Quem foi Levi nesse processo, nesta ordem, nesse movimento de sacrifícios, de contribuições? Quem foi Abraão nesse movimento todo? Quem foi Melquisedeque? E aqui então ele está procurando mostrar que tudo que estava acontecendo estava apontando para a pessoa de Cristo, para a realidade de Cristo, de maneira que ele estava tentando convencer aqueles irmãos de que voltar para o judaísmo seria um retrocesso muito grande na vida cristã. Ele está dizendo: gente, vocês estão deixando a realidade, vocês estão deixando aquele que, para quem todas as coisas apontavam, e vocês estão voltando para a sombra, voltando para aquele sacerdócio temporário, para aquele sacerdócio imperfeito, para aquele sacerdócio que todo ano tinha que entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifícios. Cristo é o sacerdote perfeito. Cristo é o sacerdócio permanente, e ele foi instituído, depois ele vai dizer, segundo essa ordem de Melquisedeque. A gente vai ver por que ele vai usar esse Melquisedeque aqui mais uma vez. Mas eu queria que você atentasse para esta realidade. Melquisedeque, ele foi um tipo de Cristo, por ser um rei de justiça, conforme aí a tradução do seu nome, mas não apenas um rei de justiça, mas também um rei de paz. São atributos do Filho de Deus, são atributos do Senhor Jesus. Logo, este Melquisedeque aponta para a pessoa de Cristo, por ser ele um tipo de Cristo. E ele vivia neste lugar chamado Salém, que significa paz, não é? Então, não temos informações a respeito da localização exata em que ficava esta cidade, mas depois há um detalhe interessante que eu quero voltar nele a respeito desta cidade e deste homem que servia a Deus, que era crente em Deus, que amava a Deus e que era alguém que cumpria um ministério sacerdotal nesta cidade chamada Salém. Mas vejam vocês que o autor está dizendo que só em Cristo nós temos um reino eterno de justiça e paz. Melquisedeque era um tipo de Cristo, logo o seu ministério apontava para Cristo. Só que Cristo é a realidade. Vocês voltarem para esse judaísmo de novo, vocês estão abrindo mão dessa realidade e vocês estão voltando para as sombras, para aquilo para o qual as pessoas apontavam, direcionavam. Não faz sentido vocês deixarem de ser cristãos e voltarem para o judaísmo de novo, porque o judaísmo produziu aquilo que nós cremos hoje. De lá veio o Messias, de lá veio o Senhor Jesus. Por que vocês estão deixando a realidade e voltando agora para as sombras? Só Cristo, ele diz, é este reino eterno de justiça e de paz, porque Melquisedeque, ele tipificava isso. Melquisedeque apontava para estas verdades e estes atributos do Filho de Deus. Agora, é interessante, irmãos, que o exercício que o autor está fazendo aqui, ele é o seguinte:
O que Abraão fez em relação ao Melquisedeque? Reconheceu a sua autoridade, reconheceu o seu sacerdócio, e o texto vai dizer que Melquisedeque, o que ele fez com Abraão? Ele abençoou Abraão, e o que o Abraão fez com Melquisedeque? Deu o dízimo de tudo que ele tinha. Então o autor está dizendo, vocês que estão apegados a esse sacerdócio levítico, vocês não estão entendendo. Melquisedeque é maior do que Levi. Melquisedeque se submeteu ao sacerdócio, Abraão se submeteu ao sacerdócio de Melquisedeque. Vocês estão trocando, ele está dizendo, o maior pelo menor. É esta a lógica que ele está dizendo, porque o Abraão, que é o pai da fé de vocês, ele reconheceu a autoridade de Melquisedeque, ele reconheceu a superioridade de Melquisedeque. Melquisedeque provou que era maior do que Abraão, porque ele abençoou Abraão, e Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque quando ele lhe dá o dízimo de tudo que ele havia conquistado, dos despojos que ele havia obtido. Então o autor aos Hebreus está dizendo, vocês estão trocando o maior e o melhor pelo menor. Vocês estão trocando o eterno pelo temporal. Vocês estão trocando o permanente pelo passageiro. Ele diz, esse exercício é ilógico, não faz sentido. Segunda coisa que ele vai dizer, está aí no verso de número 3, é que só Cristo é o mediador, é o eterno mediador entre Deus e os homens. É como se o autor estivesse dizendo o seguinte, voltar ao judaísmo é deixar o sacerdócio eterno de Cristo pelo sacerdócio temporal que apontava para Cristo. E o verso 3, ele diz assim, Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas foi feito semelhante a quem? Ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Aí você diz assim, mas Jesus teve pai, Jesus teve mãe, Jesus nasceu? Não, irmão. Jesus é o eterno Filho de Deus, eternamente gerado do Pai, não é? E aqui ele está dizendo que esse sacerdote, Melquisedeque, quando ele diz, não tinha genealogia, não sabe quando nasceu, não tem nenhuma informação a respeito disso, ele está querendo dizer mais ou menos o seguinte, que ele é eterno, não temporário, não provisório, não todo ano, porque todo levita, quando completava 30 anos, ele estava pronto para servir como sacerdote, então escolhia-se então havia o turno de ano em ano, fazia substituições, e o levita, diferentemente do que às vezes nós pensamos, né, que levita é quem canta, não, levita é quem arrumava tudo no templo, é quem matava os animais, verificava qual que estava bom, tirava toda a buchada dos bichos, limpava todo o sangue, queimava, recolhia as cinzas, o trabalho era violento, quando sobrava tempo, eles cantavam. Então os levitas eram o diácono elevado ao cubo, assim, o negócio era violento demais, era serviço demais, era muito sacrifício que acontecia. Então se alguém diz, eu tenho um ministério levítico, deixa eu te dizer uma coisa, você não foi chamado para cantar, se tu foi chamado para servir, é para servir mesmo, é transpiração ali, ó, entendeu? Então, muito diferente do que às vezes nós imaginamos, não é? Mas então ele está aqui chamando a atenção para esse elemento. No Antigo Testamento houve dois grandes sumos sacerdotes, que foi Arão e que foi Melquisedeque. Qual desses foi maior? Ele diz, pela lógica, o Melquisedeque. E o Melquisedeque apontava para quem? Para Cristo. Então ele está dizendo assim, como que vocês vão substituir o mediador eterno, não é? Entre Deus e os homens por esse provisório? Cristo é maior do que os sacerdotes que os judeus conheciam, porque ele não era um sumo sacerdote segundo a ordem levítica, ele era sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Com isso o texto está dizendo, por que segundo a ordem de Melquisedeque? Porque é um sacerdócio eterno, permanente, duradouro, ele é
o único mediador entre Deus e os homens. E aqui ele está dizendo, Cristo é diferente do sacerdócio levítico, logo não faz sentido vocês deixarem de seguir a Cristo para voltar de novo a essa ordem temporária, passageira. E é por isso que Davi, no Salmo 110, ele vai falar a respeito desse sacerdócio, ou desse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, não é? Abraão, ele reconheceu a autoridade, Abraão reconheceu a superioridade desse Melquisedeque, e agora o autor aqui está dizendo, Melquisedeque é maior do que o sacerdócio levítico, que era provisório, que era temporário. O sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é permanente, é duradouro, é eterno, não se renova ano após ano, não precisa de mudar. Quem que vai ser o sacerdote do ano 2024? Não precisa. Cristo é o nosso eterno sacerdote, Cristo é o nosso eterno e permanente mediador, e o autor então continua nessa toada. Terceira coisa que ele vai dizer é que só em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênção. E por que é que eu digo isso? Porque o verso de número 4, ele diz assim, olha, vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Então veja, ele faz questão aqui de colocar o holofote nesse homem chamado Melquisedeque, que era rei, que era sacerdote, que tinha esse ministério de paz e de justiça, e ele diz, ora, os que dentre os filhos de Levi, reparem, recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão. Ele está falando de Melquisedeque. E o que é que Melquisedeque fez? E abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Então ele está dizendo, vocês querem mesmo voltar para a antiga religião? Vocês querem mesmo trocar Cristo, que é o sacerdote perfeito, maior, que abençoa, voltar para esse sistema antigo? Veja, ele é contra a lógica. Evidentemente não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, olha o que ele está dizendo, pagou-os na pessoa de quem? De Abraão. É interessante a gente observar que o dízimo não foi instituído ou criado na lei, ele já existia antes. E aqui então o autor está dizendo, lá na frente aquilo que foi algo estabelecido, normatizado, em que a tribo de Levi não receberia herança da terra, mas eles viveriam apenas dos dízimos que fossem entregues ali ao templo. Ele está dizendo, Levi se submeteu ao sacerdócio de Melquisedeque na pessoa de quem? Do Abraão. Então ele está dizendo, quem é aquele que nos abençoa? Melquisedeque abençoou a Abraão quando Abraão de tudo lhe deu o dízimo, que era ali dos seus despojos que ele havia conquistado por causa das vitórias que ele havia tido com aqueles 3 reis. E ele diz, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Então a lógica que ele está usando, irmãos, é do maior para o menor. Voltar à antiga religião é trocar o maior pelo menor, é trocar o permanente pelo provisório. E ele diz, vocês não podem fazer isso, esta lógica ela não pode funcionar, vocês não estão compreendendo o que está acontecendo aqui. Por isso que ele vai citar esse Melquisedeque, por isso que ele vai fazer questão de dizer quem era Abraão diante de Melquisedeque, que reconheceu a sua autoridade, que reconheceu o seu ofício, e ele vai dizer a própria tribo de Levi, no corpo de Abraão, reconheceu a superioridade de Melquisedeque. Então ele está dizendo, não faz nenhum sentido vocês deixarem o eterno,
aquele em quem somos abençoados com toda sorte de bênçãos, não é? E eu me lembrei daquele texto de Paulo aos Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele está dizendo: vocês estão trocando a fonte de bênção. Vocês estão trocando aquele que de fato nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, a troco do quê? Voltando para esses rudimentos antigos, ele diz: não faz sentido, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque, e vocês então precisam permanecer firmes, reconhecendo que Jesus é superior ao sacerdócio levítico, porque eles queriam voltar para ele. Por que isso é importante, irmãos? Porque o autor estava querendo encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes a despeito do alto grau de dificuldade que a nova fé em Cristo Jesus estava lhes proporcionando. Ser cristão nunca foi fácil, nunca foi tranquilo. O cristianismo, ele surge debaixo de fogo cruzado, de forte oposição. A igreja avançou, a igreja cresceu, mas muitas pessoas tiveram prejuízos enormes por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. E aqui então o autor estava querendo encorajar aqueles irmãos para que eles continuassem servindo a Cristo, continuassem crentes no Senhor Jesus, continuassem crendo no seu sacerdócio perfeito, eterno, o único mediador que nós temos, permanente, o sacerdócio contínuo que está continuamente intercedendo por nós. E ele chama atenção para essas realidades, por isso que ele vai fazendo esse contraste de Levi, que se submete a esta autoridade do sacerdote de Melquisedeque. E ele diz: Jesus, ele veio dessa ordem, não de uma ordem humana, mas de uma ordem divina, não de uma ordem temporária, mas de uma ordem permanente. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, o seu sacerdócio é eterno, não provisório, não permanente, não provisório, pelo contrário. Então veja, ele está mais ou menos dizendo o seguinte: onde que estava Levi quando tudo estava acontecendo? Ele diz: quem que veio antes, Abraão ou Levi? E Melquisedeque, onde que ele surge? Ele diz: Melquisedeque existia antes de Abraão. Ele diz: Levi se submeteu ao sacerdócio de Melquisedeque por intermédio de Abraão. E ele diz: Levi tinha direito aos dízimos, e agora vocês estão querendo trocar aquele que é duradouro por algo que é provisório. Permaneçam naquilo que vocês abraçaram, continuem crentes, continue servindo a Cristo, continue caminhando com Ele, continue pagando o preço do discipulado. Vocês vão ser tentados a voltar para a religião antiga. Quem nunca pensou isso? Quem nunca pensou em trocar essa caminhada com Jesus e voltar aos antigos rudimentos? O autor está dizendo: faz isso não. A palavra de Deus estava dizendo a eles: permaneçam na caminhada com Jesus Cristo. E por que, irmãos, que Jesus, ele é diferente de tudo que existe a despeito dessa quantidade de religiões que existem no mundo? E aqui eu queria deixar algumas aplicações para nós. Primeiro, eu creio, irmãos, que nós só podemos ter paz com Deus por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa doutrina se chama doutrina da justificação pela fé. Justificação pela fé é um ato da livre graça de Deus, no qual nós somos perdoados, por Deus e aceitos como justos diante dele, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida pela fé. Só é possível ter paz com Deus por causa da justiça de Deus, e essa justiça, ela se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus é justo e o justificador. Justo por quê? Porque o pecado precisava ser tratado. Mas não apenas o pecado precisava ser tratado, mas o pecador precisava de esperança.
E a esperança está onde? Na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que quando alguém se converte, Deus pega a culpa do pecador, coloca sobre a pessoa de Jesus e pega a justiça de Cristo e a transfere para o pecador. Há uma mudança. Cristo foi feito pecado por nós. E agora, em Cristo, Deus nos olha como filhos da obediência, não como filhos da ira. A coisa muda. Ele coloca em Cristo a nossa culpa e coloca a justiça de Cristo sobre nós. Por isso, só podemos ter paz com Deus, não por meio de uma religião qualquer, jamais, mas por meio da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, a palavra de Deus é que nós nos arrependamos dos nossos pecados e creiamos somente em Jesus Cristo como Salvador. Segunda coisa, é que o ofício sacerdotal de Cristo e a sua relação com a nossa santificação e a segurança da nossa salvação. O autor mais à frente, ele vai fazer questão de dizer que Jesus existe para fazer contínua intercessão por nós. E ele faz isso a fim de deixar claro para os cristãos que a salvação deles está assegurada neste sacerdócio permanente. Se Cristo deixar de ser esse sacerdote que intercede por nós, nós não permanecemos de pé, nós não continuamos crentes, nós não continuamos na caminhada cristã, e ele então vai chamar a atenção para a relação desse ofício sacerdotal de Cristo com a nossa santificação e com a segurança da nossa salvação. Ele diz: enquanto Jesus for o nosso sacerdote, enquanto Jesus estiver à direita de Deus, nós permanecemos de pé. É por essas e outras coisas que reformado jamais vai abraçar a ideia de que um crente pode cair da graça. Ele não pode cair da graça porque Cristo não abre mão do seu ofício sacerdotal. E se Cristo não abre mão do seu ofício sacerdotal, nós estamos seguros, irmãos, porque Ele está intercedendo continuamente por nós. Terceira coisa, por que somente Cristo? Ele é o mediador suficiente por meio do qual nós podemos nos achegar confiadamente diante de Deus. É por causa da justiça dele que nós podemos ter confiança. Por ele os nossos pecados são perdoados. Irmãos, e mais adiante o autor vai dizer: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Quando nós pecamos, o que o pecado faz com a gente? Coloca medo, coloca vergonha. Nos sentimos pequenos, nos sentimos envergonhados, nos achegar de novo diante de Deus. Mas o autor está dizendo: não devemos ser tomados por esse sentimento. Pelo contrário, por causa do que Jesus realizou na cruz a nosso favor, nós podemos nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça, nós podemos nos achegar diante de Deus, porque Ele é esse mediador perfeito, que morreu por nós, que derramou o seu sangue por nós, e é por isso que Ele vai dizer que somente Cristo nos basta. Tenha vergonha não, tenha medo não, se aproxime, não confiando em si, mas confiando na obra do Filho de Deus, que por nós morreu. Uma penúltima coisa, irmãos, que o texto nos ensina sobre contribuição. Irmãos, dízimo não é uma coisa que surgiu na lei, o dízimo ele antecede a lei. E Abraão, ele ofereceu àquele sacerdote 10% de tudo aquilo que ele havia obtido. Quando nós lemos a Escritura, ela vai à luz do Novo Testamento, e não se assuste com o que eu vou dizer, ela usa categorias que transcendem o dízimo. O Novo Testamento fala de generosidade, o Novo Testamento fala de proporcionalidade, o Novo Testamento fala de sistematicidade, ou seja, de algo que acontece frequentemente, de uma oferta que precisa ser também proporcionalmente. E é por isso que dentre os melhores referenciais que nós temos, nós entendemos que o dízimo é um bom referencial bíblico para nortear e normatizar as nossas contribuições. Por último, sem contar que dízimo é uma demonstração também da nossa gratidão por tudo que Deus já nos deu. Termino dizendo, irmãos, que Melquisedeque foi um homem piedoso, numa sociedade ímpia, numa sociedade promíscua, numa sociedade pagã. Onde estava Salém? Ali havia um rei, ali havia um sacerdote, ali havia um homem que temia a Deus.
É muito interessante a Bíblia dar esse detalhe para nós, que por vezes nós ignoramos o que Deus tem feito no mundo. Nós olhamos para a igreja e ficamos com a sensação de que a igreja vai de mal a pior, ficamos com a sensação de que os crentes estão tudo se mundanizando, tudo se paganizando, ficamos com a sensação de que a coisa está ladeira abaixo, de que a igreja está... Surge um Melquisedeque. Quem falou de Deus para ele? O texto não fala. Vocês lembram do Elias? Chegou diante do Senhor e falou assim: Senhor, acabou tudo. Mataram todos os profetas. Eu sou o último dos moicanos. O Senhor falou para ele assim: como é que é? Você? Rapaz, você está enganado? Tem 7.000 aí. E há quem diga que é o seguinte: 7.000 joelhos. 7.000 joelhos. Seriam 7.000 pessoas ou 3.500 pessoas? Vamos, 7.000 pessoas, 7.000 joelhos que não se dobraram. Elias não tinha conhecimento de que Deus estava preservando um remanescente fiel. Irmãos, é assim que Deus faz na história. A gente olha e parece que o mal vai prevalecer, que as coisas vão ir de mal a pior, mas nós precisamos entender que, a despeito de todas as dificuldades, de todas as maldades, Deus está agindo no mundo, preservando pessoas, chamando pessoas, sustentando a sua igreja, fortalecendo a sua igreja, para que mesmo diante de uma sociedade pagã, promíscua, ímpia, Ele levanta homens, mulheres, jovens e adolescentes que sirvam, que amam o Deus vivo e verdadeiro. Deus está fazendo isso continuamente, a fim de deixar claro para nós, irmãos, de que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Melquisedeque surge do nada, Melquisedeque aparece do nada, mas é um homem temente a Deus, é um homem que serve a Deus, e aqui nós aprendemos que a igreja do Senhor às vezes é assim, nós olhamos e parece que a sociedade está toda perdida, mas existe pessoas amando a Deus, servindo o Senhor, cultuando a Ele de maneira fiel, de maneira idônea. Melquisedeque aponta para esta realidade daquilo que a igreja é. Pessoas piedosas numa sociedade pagã. Tudo ali em volta estava perdido, irmãos. Mas nós temos um Melquisedeque. Por isso que o texto de Gênesis, que vai ser pregado domingo que vem, ele diz que apesar de toda a maldade do coração humano, houve um homem que achou graça diante de Deus, que foi Noé. Então, querido, Deus é aquele que sustenta a sua igreja, Deus é aquele que preserva a sua igreja, e Deus é aquele que vai continuar sustentando a sua igreja até o final. A Bíblia estava dizendo para aqueles irmãos: vocês mudaram de religião, fizeram bem, porque o judaísmo, ele culminou na pessoa de Jesus Cristo. A salvação vem dos judeus. Vocês se apropriaram da realidade, não faz nenhum sentido vocês voltarem para lá. Quantas pessoas hoje, irmãos, não têm abandonado determinadas religiões, porque Cristo não é a figura central daquela religião, porque a palavra de Deus não é mais palavra de Deus naquele ambiente, porque Deus não é mais glorificado naquele lugar, porque a fé não é algo essencial para a vida, as boas obras se transformaram em meio de salvação. Quantas pessoas não estão deixando determinadas igrejas, determinados ambientes, determinadas religiões, porque elas não são mais compatíveis com aquilo que as Escrituras ensinam. Se esse é o seu caso, e se você abraçou essa fé em Cristo Jesus, deixa eu te dizer uma coisa: fique firme, em nome do Senhor Jesus. Porque nós não estamos aqui para dizer que a igreja presbiteriana é a melhor igreja que existe, mas nós estamos aqui para dizer que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Fica firme, meu irmão, desanime não, fique de pé, vamos orar terminando? Às vezes, uma das coisas duras do ministério pastoral é quando a gente vê pessoas que um dia estavam caminhando bem, começa a desanimar. Irmãos, dá tristeza no coração da gente. Mas, lamentavelmente, é assim que funciona. A gente não tem condições de caminhar com todo mundo. A gente não consegue fazer aquilo que se a pessoa não nos dá oportunidades, né?
se a pessoa virou a cabeça, abraçou filosofias, ideias e não tem como voltar atrás, a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. É isso que eu estou querendo dizer. A gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, mas a gente caminha com quem está querendo caminhar com Jesus, com quem quer seguir com Cristo. Estamos aqui para isso. E vamos orar então ao nosso Deus e vamos terminar. Irmãos, só um minutinho aqui. Alexandre Góes Maciel, o que é isso aqui? Quem trouxe esse... Orar por ele. Está internado para fazer cirurgia no coração. É irmão do Rodrigo. Que é o segurança aqui na igreja. Rapaz, Alexandre Góes conheço muito. Vamos orar, irmãos. Vamos orar pelo Alexandre Góes. Você não conhece, mas eu conheço. E o Senhor o conhece. E o Rodrigo é o segurança que fica aqui dando a cobertura aqui à frente da nossa igreja. Já trabalha aqui conosco há muito tempo. Vamos orar e ser despedidos com a bênção. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade de voltarmos aqui. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos fortaleça. Deus, se formos olhar para o nosso coração, nós não caminharemos, nós não permaneceremos. Por isso nós precisamos da graça, da misericórdia do Senhor. Sustenta-nos, ó Deus, fortalece-nos, de maneira que possamos seguir firmes, olhando tão somente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tu sabes das nossas lutas, das dificuldades, somos tentados às vezes a retroceder, tentados às vezes a desistir. Oramos, ó Deus, para que isso não aconteça. Oramos, ó Deus, para que a nossa fé e o nosso amor estejam cada vez mais firmadas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então fortalece-nos, ó Deus, as nossas lutas, dificuldades, tentações, dá-nos vitória, para que possamos continuar seguindo adiante, servindo o Senhor com toda alegria, com toda disposição, com todo amor, com todo temor. Fortalece a tua igreja e que possamos crer, ó Deus, que o Senhor é aquele que está sustentando, que o Senhor está preservando a tua igreja, e o Senhor vai fazer isso até o dia final. O Senhor vai edificar a tua igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. A tua igreja já é vencedora, porque Cristo já venceu na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Derrame graça, Pai, sobre o teu povo que se faz presente aqui, de maneira, Deus, que nós continuemos crendo no Senhor, servindo o Senhor, confiando que tu és o Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Louvado seja o teu santo nome por isso. Oramos, ó Deus, pelo Alexandre Góes e a cirurgia a qual ele será submetido. Visita com poder e graça a vida dele, Senhor, de modo que dê tudo certo, que a cirurgia seja um sucesso e que a sua recuperação seja plena para a honra e glória do teu santo nome. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todos vocês e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.